Salve, salve galera, eu sou o Feroli. Eu sou Maria. E nós somos os Nômades por aí. O vídeo de hoje é um vídeo diferente. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Muito legal a interação de vocês, obrigada. E a gente selecionou algumas perguntas para responder aqui. Vamos lá. Pássaros gritando. Carros, Fórmula 1 aqui. E vamos para a primeira pergunta. Qual foi o maior choque cultural que vocês tiveram vivendo em Buenos Aires? E aí, amor? Bem, pra mim foi a forma como as pessoas se tratam aqui, entendeu? No Brasil a gente é muito cordial, a gente pode não perceber isso, mas nós somos muito cordiais, a gente se preocupa com o outro, em explicar as coisas. E aqui nos serviços, pelo menos, a experiência que a gente teve são de pessoas mal-humoradas, às vezes tratando mal. E não é só porque a gente é imigrante, não, eles se tratam mal mesmo, assim. Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. A gente pediu informação uma vez no banco e o cara falou, tá tudo aí escrito, é só fazer. O pessoal com um pouco de pressa, assim, meio vambora. E a gente sentiu um pouco isso. Pra mim, essa foi a parte mais impactante até agora. É verdade. Pergunta número 2. O que viver em Buenos Aires aflorou em vocês algumas descobertas? Descobertas? Não sei. Pra mim, assim, o que me deixou claro, explícito, é que a gente não tem o controle de nada. Pra mim foi isso, entendeu? Então, assim, no Brasil, eu sofria muito porque eu queria ter o controle de tudo. E cheguei aqui dessa forma. E com o tempo, quando você vem para um lugar diferente, um outro país, você aprende tudo do zero, meio que assim, você vai vendo que você não consegue ter o controle. Isso é uma ilusão. Você planeja as coisas até um determinado ponto, mas, assim, controle de tudo não tem como ter. No meu caso, eu acredito que o fato de, como é que eu vou dizer, hiperalerta, né? Então, assim, no Brasil, no Rio de Janeiro, eu estava sempre alerta nas ruas, andando, com medo de assalto. Ô, irmão, boa tarde. Um perigo ali eminente. E aqui você vai se permitindo aos poucos, demorou um pouco isso, para você se acostumar com uma certa tranquilidade de sentar no parque, descansar um pouco, ficar mais tranquilo. Eu acho que isso foi uma descoberta interessante e tal. Vamos para a próxima. Já tem planos de ir morar ou passar um tempo em outro país? A gente nunca descarta, né, a vontade de conhecer outros lugares, mas Sim. Planos no momento não. Não, né? se bem que tem aí uma viagem marcada para o próximo mês, que a gente não pode contar ainda muito sobre isso. Vocês vão ficar aí na curiosidade. Aguardem. Outra aqui. Como vocês decidiram virar nômades digitais? Bem, a gente sempre teve vontade de morar em outro local, conhecer uma outra cultura mais a fundo e tal. Quando a gente começou a trabalhar de forma remota, ele começou antes, eu comecei um pouco depois. Depois de um tempo trabalhando nesse formato, a gente pensou, por que não ir para um outro local, continuar trabalhando com as mesmas empresas, da mesma forma, porém em um outro país? Exatamente. A gente percebeu que a Argentina era uma ótima opção pelo custo de vida, assim. ¡Eu sou rica! Então foi super interessante para vir aqui, para cá. E A gente já gostava daqui. a gente já gostava, viemos de férias e adorávamos. Então, assim, não tem como pensar em outro lugar senão a Argentina. Vamos para a próxima. Para quem não trabalha à distância, vale largar tudo no Brasil para viver em Buenos Aires? Ótima pergunta. O que você acha, amor? Eu não sou muito adepta a largar tudo, principalmente quando a gente fala de vida e quando a gente fala de parte financeira. Eu acho que você tem que se planejar, idealizar uma coisa um pouco mais pra frente, mas assim, pra quem não trabalha de forma remota, eu não faria isso, assim, eu não acho que seja uma boa você largar tudo e vir para outro país, até porque você chega aqui, você chega sem documentação, esse processo de DNI é uma coisa que demora alguns meses, sem DNI você não consegue trabalhar de forma legal no país, então você teria aí ainda que percorrer alguns passos até conseguir trabalhar aqui. Exatamente, não se enganem achando que Buenos Aires, que a Argentina é como nos Estados Unidos, que você vai ali, trabalha 3, 4 horas, trabalha em vários lugares, ganha uma grana bacana e se vira nos 30. Não é assim. Aqui tem desemprego como no Brasil, as coisas não estão tão simples assim, tão fáceis assim. Essa coisa de largar tudo a gente não recomenda. Faça um planejamento financeiro, uma reserva de emergência, mapeie a cidade, assista vídeos de canais no YouTube de pessoas que vivem aqui, assim como a gente e outros canais também, que passam informações de como é viver e façam uma escolha com calma, com consciência, porque não é simplesmente largar tudo e vir.
Para qual outro país mudariam? Olha, tantos lugares maravilhosos no Muda mundo, tão né? bom, tão grande. Se mudar, né, viver em outro lugar é diferente de passar por ali, seja de férias ou seja uma estadia curta. A gente vê muitos lugares aí, muitos nômades às vezes, cagando uma regra do que é nomadismo. Nomadismo é você ficar 3 meses num lugar, senão você não conhece o lugar. Não, nomadismo é viver 1 ano. Nomadismo é pisar no país. Não importa, eu acho que a gente não está aqui para discutir isso, né? Mas existem perfis de viajantes e objetivos diferentes. Então tem gente que gosta de passar pelos lugares e acha que já tá valendo, já é isso e tá tudo bem. Tem gente que se permite se integrar mais na cidade, como diz a nossa amiga Laís, um beijo Laís, habitar o lugar e deixar que o lugar nos habite. A gente é mais desse time, né? A gente é mais desse tipo. Conhecer a cultura, de se integrar, de entender o dia a dia, para depois partir pra uma Exatamente. Até mesmo no nosso canal tem um perfil de mostrar para vocês lugares mais locais, mais alternativos, fora ali da rota turística, entendeu? Assim, eu acho que pensando nos países todos, assim, eu gostaria de ficar um tempo na Tailândia, porque a Uma boa cultura é opção. muito diferente, a culinária é muito diferente, é um país cheio de riquezas naturais e dizem que é muito, muito aberto também para o nomadismo, né? Muito bom ser nômade lá, então eu acho que eu gostaria de ficar um tempo lá. Eu acho que iria para a Espanha. Adoro a Espanha. Acho que seria uma opção interessante. Iria também. Claro. Vamos juntos. Vamos para a próxima aqui. Pretendem adotar um pet ou vocês já têm? Ele tem um pet, né? Claro, uma gatinha Exatamente. linda. Linda. Um beijo, Clarinha. Saudade. Na casa da minha mãe também tem alguns gatos, então eu sempre vivi, né, cercada de animais e tal. E a gente gosta muito, né? Sim. Só que a gente tá aqui por enquanto, não sabe até quando, e a gente não acha muito sadio, nem pro animal, nem pra gente, essas locomoções todas. Então, Tem alguns animais que não se adaptam muito bem, é uma coisa um pouco delicada. Aqui, por exemplo, a gente mora em apartamento temporário, então eles criam várias barreiras por causa de animais, então pra gente, nesse momento, não é uma opção. Com o que vocês trabalham? Eu trabalho com marketing, gestão de projetos e planejamento de marketing, e no canal eu faço toda a parte de roteiro e de planejamento também. Eu trabalho com design gráfico já há bastante tempo e também agora estou estudando marketing digital e também faço as edições dos vídeos, né? A maioria dos vídeos eu faço as edições, as thumbs também, e é isso. Vamos para a próxima. Vocês preferem a Argentina ou o Brasil? Polêmica essa pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. O Brasil é o nosso país de origem, que a gente ama, que é a nossa casa e tal, e a Argentina é o país que a gente escolheu para estar nesse período. Exatamente. Então, assim, comparando uma coisa com a outra, assim, hoje pra gente, no local que a gente vive, né, o valor que a gente gasta por mês e tal, pra gente hoje, em qualidade de vida, a Argentina ganha. Mas isso não quer dizer que a gente gosta mais de um ou de outro. As nossas condições de viver aqui na Argentina Elas são mais favoráveis. são mais do que lá. favoráveis. Porque, cara, pela segurança, pela qualidade de vida, as coisas fluem muito bem aqui. Você tem acesso a transporte com facilidade. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é só praia, tá, gente? A gente vivia longe da praia, em bairros periféricos, e a vida ali pode ser muito difícil, muito complicada. Viver em Buenos Aires nos trouxe essa mobilidade, essa segurança que a gente não tinha aonde a gente vivia no Rio de Janeiro. Então, em relação a isso, as condições de se viver aqui são mais favoráveis. Acho que é por aí, né? E a gente aproveita aqui para agradecer toda essa interação de vocês, seja aqui no YouTube ou no Instagram. Nossa interação é maravilhosa. A gente sempre responde as perguntas com muito carinho, muito cuidado. Desculpe se a gente demorar um pouquinho para responder. A gente está sempre respondendo com muito carinho. Às vezes eu mando lá áudios para a galera explicando detalhadamente para tentar acalmar vocês sobre alguma questão, algum ponto específico. Então, deixa seu like nesse vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo para outras pessoas que estejam com dúvidas, que estejam precisando saber maiores informações aqui sobre Buenos Aires, tá bom? Casal, adorei o vídeo do Choripan, muito bem editado. Obrigado. Vocês que editam? Então, eu edito os vídeos, faço as thumbs também, e agora a gente está contando também com uma ajuda de um nosso amigo John, um cara que edita super bem, que também está nos ajudando nesse trabalho de edição. Inclusive, vamos deixar aqui
o Instagram dele, os contatos dele, Vou colocar na descrição para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele. E assim, o vídeo do Choripan é legal, que foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer, de pesquisar um pouco para editar, porque eu ainda estou começando, mas fiquei feliz com o resultado, né? Inclusive, se você não viu ainda, a gente vai deixar aqui nos cards para você assistir. Se você já assistiu, assista de novo. Casal, como lidar com a saudade quando se mora em outro país? Saudade, ela é perene, né? Ela fica ali, não vai embora. Não Mas vai. assim, no meu caso, ter a possibilidade de ligar, de falar por vídeo, isso me ajuda muito. Assim, eu morava com a minha mãe antes de vir pra cá, então a gente se fala quase todos os dias com a minha mãe, com a minha irmã, e falar com vídeo, tá sempre ali, tentar estar na vida da outra pessoa, né? E fazer com que a pessoa também esteja na sua vida. Eu acho que isso vai acalentando um pouco esse sentimento. Bem, acho que hoje com essas ferramentas tecnológicas, né, de videochamada, de mensagem instantânea, eu acho que facilitam muito, e você também está sempre atento a mandar uma mensagem para os amigos, para os familiares, para saber como é que as coisas estão, para perguntar. Às vezes a gente acha que não, mas uma simples pergunta, tipo, como é que você tá? Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Então, da mesma forma que a gente gosta de receber essas perguntas, fica feliz, né? Quando alguém pergunta, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? No meu caso, eu não tinha tanto contato com a minha família de estar ali todo final de semana junto, a gente morava um pouco distante, então a gente continua se falando, continua tentando minimizar essa distância, mas claro, a gente sempre sente muita saudade. Um beijo pra vocês, inclusive. Pior experiência que já passaram em alguma viagem. Deixa eu pensar aqui. Alguma viagem... Acho que um bom exemplo aqui pode ser nessa viagem, na vinda aqui para Buenos Aires. Uma coisa super interessante aconteceu. Hoje em dia é interessante. Hoje em dia é interessante. Quando aconteceu, foi difícil. Foi meio bizarro. Tentando resumir para vocês, ao chegar em Buenos Aires, ficamos num Airbnb até procurar nosso apartamento definitivo. Entrei em contato com o dono do apartamento, através ali das mensagens, dizendo, a gente já encontrou nosso apartamento oficial e provavelmente, possivelmente, vamos deixar o apartamento antes. Existe a possibilidade de você nos oferecer algum desconto, que a gente vai ficar menos tempo? Ele entrou em contato com o pessoal do Airbnb e acabou percebendo que quando você fica muito tempo no apartamento, eles dão um desconto mensal ali, né? Se ele alterasse ali as datas, não ia fazer diferença, porque a gente ia perder esse desconto, né? Então o sistema ia entender que a gente não ficou um mês. É mais ou menos isso. Eu falei, não, tudo bem, não há problema. De qualquer forma, a gente deve sair um pouco antes, te aviso. Nós estávamos com a chave ainda, iríamos avisar ele e a gente decidiu ficar com o apartamento até o final, até o nosso prazo final. E eu não entreguei as chaves a ele, porque tava no... Nem avisou, né? Nem avisou. Então, ok. E aí, um belo dia, passando por ali, por perto, janela aberta, umas roupas penduradas ali na janela. Que não eram nossas. Que não eram nossas e o cara tinha relocado o apartamento. Tem uma pessoa hospedada no meu apartamento. Olha aqui. Apartamento F. Cheguei aqui. Vou colocar senha. 11. 56. E a senha não entra. E foi assustador, porque eu ainda insisti de colocar a senha numérica ali para tentar entrar no apartamento. Já tinham mudado a senha e tinha uma outra pessoa morando ali. Ele alugou para uma outra pessoa, sendo que ainda estava no nosso período de estadia, no nosso nome. Então, assim, absurdo, né? O perigo disso. Uma outra pessoa morando ali, se acontece qualquer tipo de problema, eu estava em meu nome. Não, e detalhe, assim, a sorte é que a gente, quando fez a mudança, levou tudo que a gente tinha Exatamente. de valor, dinheiro, então levou tudo para outro Mas apartamento. poderia ter alguma coisa ali. Talvez tivesse um shampoo, alguma coisa nossa ali que a gente acabou deixando e não teve oportunidade de pegar, porque o cara resolveu, dentro do nosso contrato, alugar para outra pessoa. Aí reclamei com o Airbnb, mas ficou tudo bem no final. Vamos para nossa última pergunta. Com quanto se vive bem sem luxos e morando num bom bairro aí em Buenos Aires? Bem, isso é uma pergunta muito delicada, né, amor? Eu acho até que essa pergunta pode ser tema de um vídeo. É uma boa ideia. Se você quer um vídeo só sobre custo de vida, preço de moradia, de feira, de mercado, deixa aqui nos comentários. Se tiver um bom número de pedidos, a gente faz um vídeo só sobre isso para vocês. Porque assim, é muito complexo, né? O que é viver sem luxo? Uma Exatamente. pessoa vai falar que viver sem luxo é você comer sempre em casa e não comer na rua.
Para outra pessoa viver sem luxo é você comer em lugares mais baratos. Então, tem muitas coisas aí que vão variando dentro desse contexto, dessa pergunta. Então, assim, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado, falando, né, o valor de aluguel, o valor de mercado. Então, você vai compondo aí, você vai vendo como compor o seu custo você vindo para cá, para Buenos Aires. Porque isso é muito particular, entendeu? Eu sei que vocês não gostam dessa resposta, mas é muito particular. É muito delicado porque, por exemplo, o custo aqui de transporte público é absurdo de barato, 30 centavos. Então, talvez pegar um Uber seja um luxo. Então, por exemplo, nós, quando saímos à noite, a gente pega ônibus e a gente vem 3 horas da manhã, um ônibus seguro, tranquilo e tudo bem. Então, a gente só pega Uber né? Numa situação, não tem como não tem pegar como ônibus, se entendeu? deslocar, você tá num lugar ali com difícil acesso, alguma coisa assim. Então, para mim, no meu caso, eu considero pegar um Uber, em algumas situações, um luxo. Que você pode se permitir ou não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente, fazendo um vídeo com mais calma, mais cuidado, a gente, de repente, pode conseguir mapear melhor essas possibilidades aí de orçamento baixo, médio, alto, porque a gente tem muita preocupação de trazer uma realidade distorcida para vocês que pode atrapalhar e até desencorajar. Então, assim, já vi alguns vídeos de custo de vida por aí, que aí eles falavam, o custo de vida é 10 mil, 6 mil, 20 mil, não importa. E aquele valor ali me assustava. Caramba, mas se eu não tiver esse valor, eu não consigo viver ali. E que é possível, sim, viver com baixo orçamento, mas desfrutando da cidade, comendo e comendo bem. Então, a nossa missão e a nossa preocupação é essa. Então, nosso canal vai sempre trazer lugares interessantes onde você pode comer bem e barato, que é a nossa realidade, a nossa rotina, isso já está no mindset, né? Essa é a nossa busca, entendeu? Não é nenhum, não dá mais trabalho buscar lugares mais baratos, são lugares que a gente busca, tá bom? Então, a gente encerra o vídeo por aqui, agradecemos mais uma vez, a gente está aqui, nos Parques de Palermo, um lugar lindo aqui, um vídeo diferente, para responder essas perguntas. Se vocês gostaram desse vídeo respondendo perguntas, também comentem aqui que a gente volta com mais perguntas de vocês. Exatamente. Um beijo para vocês e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.